Olá para você que nos acompanha, está no ar o Rede Câmara Notícias. A partir de agora, veja os destaques desta quarta-feira. Redução do preço da gasolina impacta diretamente a população. Está abertas as inscrições do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer de Pelotas, o ProEsporte. Festival Internacional Sesc de Música de Pelotas chega aos últimos dias de atividades. A audiência pública vai debater situação do Mercado Central de Pelotas. E ainda, você confere aqui todos os detalhes do esporte e da previsão do tempo. O Festival Sesc de Música de Pelotas entra nos últimos dias com programação intensa e grande participação do público. Confira os detalhes. O 14º Festival Sesc de Música de Pelotas chega aos seus últimos dias, se consolidando como um dos principais eventos culturais do país. Desde o dia 19 de janeiro, com uma programação repleta de atividades, a reta final mantém o alto nível artístico que marcou toda a edição, com concertos, apresentações ao ar livre e atividades que seguem mobilizando o público e artistas em diferentes espaços da cidade. Durante o evento, o festival reafirmou a proposta de democratizar o acesso à música, ocupando teatros, prédios históricos e áreas públicas, promovendo o encontro entre diferentes estilos, gerações e linguagens musicais. As apresentações têm valorizado a diversidade artística e cultural das mais diversas regiões do país. Além dos concertos, o evento segue fortalecendo seu caráter formativo, com a participação de jovens músicos e projetos pedagógicos que reforçam o papel do festival como espaço de aprendizado, troca e desenvolvimento artístico. Além das atividades durante o dia em diversas localidades da cidade, os destaques da programação dos últimos dias de festival acontecem da seguinte forma. Na quarta, dia 28, acontece no Teatro Guarani a partir das 8h30 da noite a apresentação da Orquestra Jovem Sesc Brasil. A orquestra é composta por alunos dos projetos de orquestras jovens do Sesc dos estados de Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Paraná, Roraima, Rio Grande do Sul e Sergipe, representando a diversidade e a riqueza cultural das diversas regiões do país. Na quinta, dia 29, também no Teatro Guarani, acontece a apresentação da Banda Sinfônica Acadêmica, composta por alunos do Festival Sesc de Música, que se dedicam aos instrumentos de sopro e percussão. O programa destaca obras de compositores brasileiros, entre eles Fernando Brito, Fernando Moraes e Cláudio Smith, celebrando a diversidade e a riqueza da produção musical nacional e internacional para esta formação de orquestra. Na sexta, 30 de janeiro, é o último dia do festival. Do Largo do Mercado Central, a partir das 8 horas da noite, no lounge montado para o festival, a Orquestra Sinfônica Acadêmica, formada pelos alunos do festival, apresenta um concerto que celebra a diversidade e a beleza da música de concerto. No palco, a orquestra se une ao coral da Sociedade Pelotense Música pela Música, ao Grupo Balé de Pelotas e ao Grupo de Street Dance, em um encontro entre o erudito popular, a tradição e o contemporâneo. O encerramento do festival marca não apenas o fim de mais uma edição, mas a permanência de seu impacto cultural em Pelotas, deixando como legado a valorização da música, a ocupação criativa dos espaços urbanos e o fortalecimento da cena da cultura local. A partir de hoje, estão abertas as inscrições do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer de Pelotas, o ProEsporte. Confira! Estão abertas as inscrições para o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer de Pelotas, o ProEsporte, conforme o edital de chamada pública número 001/2025. A iniciativa tem como objetivo apoiar projetos voltados ao fortalecimento do esporte e do lazer no município. Podem ser inscritos projetos nas áreas de esporte educacional, esporte de rendimento ou realização de eventos esportivos, desde que atendam aos critérios estabelecidos no edital. As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma online, mediante o envio da documentação de habilitação, no período de 28 de janeiro a 7 de fevereiro. O ProEsporte prevê apoio financeiro por meio de editais e repasses a pessoas físicas e organizações da sociedade civil que desenvolvam programas e projetos de caráter esportivo.
Para esta edição, será destinado um montante total de R$ 200 mil, distribuídos da seguinte forma: 60 mil para esporte educacional, 60 mil para eventos esportivos e 80 mil para projetos de esporte de rendimento. A execução dos projetos selecionados deve ocorrer entre 9 de julho de 2026 e 8 de abril de 2027. Para mais informações, escaneie o QR Code que está aqui no canto direito da sua tela. Chegou a hora de falar sobre a previsão do tempo. Vamos chamar o Marcelo Burguês para saber todas as informações sobre o clima desta quarta-feira para Pelotas. Marcelo, estamos na expectativa de dias de sol por aqui. Conta aí pra gente as informações do clima. Boa tarde para você, Pedro, e boa tarde também aos nossos queridos espectadores, que estão sempre ligadinhos aqui conosco. Vamos de previsão do tempo então, Pedro. Hoje, quarta-feira, 28 de janeiro, o tempo mudou em Pelotas. Amanhã iniciou com o céu parcialmente nublado, passando por períodos totalmente encoberto. Na parte da tarde, há 70% de probabilidade de pancadas de chuva. À noite, o tempo segue fechado. A mínima registrada é de 22 e a máxima vai ser de 32 graus. Pedro, na quinta-feira, o tempo ruim permanece. No período da manhã, céu encoberto. À tarde, a chuva retorna. À noite, o céu continua fechado. Porém, não há previsão de chuva para o período da noite. A mínima vai ser de 21 e a máxima vai chegar aos 30 graus. Pedro, tens que preparar o guarda-chuva, assim como a nossa audiência, porque a chuva vem aí. Volto contigo. E no próximo bloco você confere. Redução do preço da gasolina impacta diretamente a população. A audiência pública vai debater situação do Mercado Central de Pelotas. E ainda, os detalhes do esporte. Não sai daí, nós já voltamos. Sessões ordinárias, todas as terças, quartas e quintas, às 8h30 da manhã, ao vivo pela Rádio Câmara 90.7 FM e nos canais 16 da NET e 21.2 do Sinal Aberto. Atenção, atenção! Notícia de última hora. Essa vai para você, motorista de Pel City. Se tu encher os canecos, beber até ficar bebaço e pegar no volante, não significa que tu virou um personagem do filme Velozes e Furiosos. Você virou mesmo foi uma ameaça ambulante, um drift entre a vida e a morte. E o teste do bafômetro não é sobre assopra ou não assopra, e sim sobre entre vai preso ou não vai preso. Aí vai uma dica útil e sem custo. Se tu bebeu, pega um carro de aplicativo ou táxi, chama um amigo ou usa uma vassoura de bruxa para ir voando para casa. Faz qualquer coisa, menos entrar num carro e pegar o volante. Porque da próxima vez que você acordar, no outro dia depois de uma bebedeira, que seja na tua cama, não numa cela ou pior ainda, dentro de uma urna. A língua portuguesa causa muitas dúvidas. Vamos dividir algumas delas. Uma das mais comuns, a confusão entre pôde, o passado do verbo poder, como em ele pôde realizar a sua ação, enquanto pode, com o verbo no presente, representa uma ação que ocorre no momento, como ele pode concluir o pensamento agora. Cada um representa um tempo verbal diferente. Lembre-se, uma acentuação pode mudar todo o sentido. Outro é a diferença entre mal, com L, e mal, com U. A dica é associar bem e mal, bom e mal. Se não sei usar, troco por bom ou por bem e descubro qual encaixa. Então, temos o exceção, com 2 S's. Mas essa é a forma errada. O correto é com C cedilha. A escrita com 2 S's não existe, apesar do uso comum.
Por fim, talvez o mais comum e desafiador deles, os 4 porquês. Porquê separado, sem acento, aparece no início de perguntas, enquanto o porquê junto, sem acento, vem nas respostas. O porquê separado, acentuado, é usado nos finais de perguntas, e o porquê junto com acento vem apenas como substantivo. Sempre se usa o porquê. Rádio Câmara Pelotas 90.7 FM. A voz que atualiza e informa o ouvinte com agilidade e credibilidade. Retornamos com o nosso segundo bloco do Câmara Notícias. A Petrobras anunciou na última segunda-feira que vai reduzir em 5,2% o preço da gasolina A, vendida às distribuidoras. O novo preço passa a valer a partir da terça-feira, dia 27 de janeiro, e impacta diretamente o bolso da população. Confira. A Petrobras anunciou na última segunda-feira, dia 26 de janeiro, que vai reduzir em 5,2% o preço da gasolina vendida às distribuidoras. O novo preço passa a valer a partir da terça-feira, dia 27. A gasolina A é o combustível puro que sai das refinarias e é misturado ao etanol pelas distribuidoras, para que possa ser vendido ao consumidor final nos postos. Com a redução, o preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará a ser, em média, de R$ 2,57 por litro, uma redução de 0,14 centavos. A última mudança no preço do combustível havia sido em 21 de outubro de 2025, quando ficou 4,9% mais barata. Então, para você que vai abastecer o veículo, fique de olho nessa novidade. Uma audiência pública vai acontecer na Casa Legislativa para debater a situação do Mercado Central de Pelotas. Confira os detalhes. No dia 3 de fevereiro, às 7 horas da noite, será realizada a audiência pública no plenário do Poder Legislativo para debater a situação estrutural do Mercado Central de Pelotas. A audiência resulta da unificação das proposições apresentadas pelo presidente da Câmara, o vereador Michel Promove, e pelo presidente da Comissão de Cultura e Turismo, o vereador Ronaldo Quadrado. Conforme deliberado em plenário, durante a sessão representativa no dia 20, serão convidados a participar os secretários municipais de Desenvolvimento, Empreendedorismo e Inovação, de Turismo, de Cultura, de Urbanismo e de Planejamento e Gestão. Para os vereadores Michel Promove e Ronaldo Quadrado, a presença dos secretários é fundamental para avançar nas tratativas que visam agilizar o início das obras estruturais necessárias. O envolvimento do Legislativo com a preservação do Mercado Central intensificou-se após a visita, na quinta-feira, dia 15, de uma comissão de associação dos permissionários que buscou o apoio da Câmara. Na véspera, na quarta-feira, uma forte chuva atingiu Pelotas e causou sérios danos às instalações do mercado. A obstrução das calhas impediu o escoamento adequado da água, resultando em alagamentos e, inclusive, em um foco de incêndio em parte da fiação elétrica. Segundo os permissionários, as obras de manutenção e conservação da estrutura do prédio histórico vêm sendo reivindicadas há anos, sem respostas efetivas. Diante desse cenário, a Câmara promoverá a audiência pública como forma de reunir todas as partes envolvidas, com foco na preservação do patrimônio histórico e na segurança de comerciantes, visitantes e frequentadores. E ainda aqui você confere os destaques do esporte. E quem volta para nos atualizar as últimas informações é o Marcelo Burguês.
Certo, Pedro, retornamos agora para falar de esportes. E hoje, quarta-feira, 28 de janeiro, pelo novo calendário brasileiro de futebol, já começa a primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série A. E a primeira partida vai ter início às 7 horas da noite. O Atlético Mineiro recebe o Palmeiras na lindíssima cidade de Belo Horizonte, na Arena MRV. E os clubes gaúchos também entram em campo na data de hoje. O Internacional, às 7 da noite, encara o Atlético Paranaense, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Já o tricolor gaúcho joga às 7h30 da noite. O Grêmio vai até o Rio de Janeiro enfrentar o tricolor das Laranjeiras no Maracanã. Pessoal, o Brasileirão está de volta para a alegria dos amantes do futebol. E agora vamos para o esporte local. O pelotense Larson Torna Ferreira dos Santos, de 20 anos, que atuava no Palmeiras, emprestado pelo Goiás na temporada passada, foi comprado em definitivo pelo Palmeiras, que adquiriu 50% dos direitos econômicos do meio-campista. O Verdão desembolsou 4 milhões de reais pelo atleta. Com tudo isso, quem está de olho é o Chavante. O Brasil de Pelotas tem direito a 2% do montante da transferência, de acordo com o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol da CBF. Como o Larson defendeu o rubro-negro nos anos de 2021 e 2022, quando tinha 16 e 17 anos respectivamente, e cada temporada rende 1% à equipe formadora, o rubro-negro vai iniciar o ano com uma entrada nos cofres do clube. A cifra seria no valor de R$80 mil. E era isso que tínhamos de esporte para hoje. Volto contigo aí, Pedro. O nosso Câmara Notícias dessa quarta-feira fica por aqui. Acompanhe mais detalhes na TV, no rádio, site da Câmara e demais plataformas digitais. Obrigado pela audiência de todos. Até a próxima!